O livro de Ruth. O título que eu dou para esse livro é A Lealdade Humana. Este livro conta a história de uma lealdade extraordinária por parte de uma nora para com a sua sogra. E o versículo-chave desse livro é maravilhoso, é lindo. E para mim, especialmente, é muito forte, porque foi exatamente com estas palavras que a Lília fez os seus votos para mim no dia do seu casamento. Embora, obviamente, essa era uma declaração, de Ruth, a nora, para Noemi, a sua sogra, é uma declaração tão maravilhosa de lealdade que Lília quis oferecer para mim no dia do meu casamento e ela se manteve fiel a isso até hoje, Nós estamos casados aí há 39 anos. O capítulo 1, versículo 16, então, apresenta esse versículo chave, Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Eu vou explicar para vocês o contexto aqui. Houve uma grande seca e, portanto, fome na terra de Judá. E os personagens aqui mais importantes do livro era a família de Elimeleque e a sua esposa Noemi. Ela tinha 2 filhos chamados Malom e Quilion. Bom, como não havia literalmente nada de água para poder plantar, eles saíram de lá, da terra de Belém, Belém de Judá, e foram para a terra dos Moabitas. Detalhe, a terra de Moabe foi amaldiçoada por Deus. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra de Canaã, eles tiveram que passar por Moabe. E eles pediram que eles pudessem passar por Moabe sem guerra. E os moabitas não deixaram. Então Deus amansou esse povo. Mas eles foram ainda assim para aquele lugar, porque lá eles ficaram sabendo que tinha chuva e que a terra estava dando frutos. E eles foram com a sua família. Quando lá chegaram, os 2 filhos, Malom e Quilion, se casaram com 2 moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Elimeleque significa o meu Deus é rei. Noemi significa prazer. Aliás, no hebraico, quando você quer conhecer alguém, quando você fala muito prazer em te conhecer, você fala Naim lehakirha. Muito prazer. Naim. Naim é a raiz da palavra Noemi. Tá? Noemi significa prazer. Bom, eu estou falando isso porque lá na frente eu vou falar algo muito importante a respeito do nome dela. Elas foram para lá e os seus filhos se casaram com essas duas mulheres moabitas. Uma chamava Orfa, que significa pescoço duro, e Ruth, tá bom? Bom, eles se casaram, mas houve uma doença, morreu o Elimeleque, morreu os 2 filhos, Malom e Quilion, e aí, obviamente, Noemi falou, o que eu estou fazendo aqui? Meus filhos não estão mais aqui, meu marido não está aqui, as minhas noras não têm filhos, porque naquele tempo, como é que uma mulher sobrevivia? Ela sobrevivia ou quando ela era casada, ou ao ser viúva, cuidada pelos seus filhos. Então ela falou, olha, aqui eu não tenho lugar. E ela então se prepara para ir embora. As 2 noras decidem segui-la, mas ela simplesmente as desencoraja. E Orfa fala, tudo bem, porque ela falou, olha, você não tem filho, mas você é jovem, você pode se casar aqui de novo e ter filhos. E Orfa fala, tudo bem, eu vou ficar por aqui mesmo, minha terra. Porque ela ia voltar para Belém. Ruth, em contrapartida, faz essa declaração de jeito nenhum. Não me obrigue que eu te deixe, não me obrigue a não seguir-te, porque onde você for eu vou. Onde você ficar, pousares, eu também ficarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Ruth entendeu o que era o Deus verdadeiro de Israel. E ela ali, ela decidiu abrir mão da sua cultura,
da sua nação, do seu povo, para seguir uma viúva que não tinha nenhuma perspectiva para dar a ela, por amor, por lealdade, mas também por temor ao Deus de Israel. Sabe, queridos, antes de eu entrar propriamente nas divisões aqui que eu faço frequentemente em cada uma das aulas, eu queria dizer que os rabinos dizem que o descendente de Orfa foi Golias. Vocês sabiam disso? Provavelmente não, né? Só aqueles que têm um estudo mais profundo do rabinato conhecem essa tradição. E já Ruth, em contrapartida, ela teve um descendente com Boaz, que foi Davi. E não só Davi, ela é antecessora de Jesus. Então vejam, a escolha de seguir aquela que conhecia e cria no Deus verdadeiro fez de Ruth uma mulher cujo pano de fundo, background, né, cuja história era amaldiçoada por Deus, se tornou uma grande bênção. E é interessante porque na genealogia de Jesus, as únicas mulheres que foram citadas foram as mulheres que tiveram algum problema, que foram rejeitadas por algum problema. Um dia eu explico isso mais profundamente. Dentre elas, Ruth. Ela era uma mulher amaldiçoada, moabita, mas ainda assim, pelo seu ato de fé, de obediência e de lealdade, não só à sua sogra, mas sobretudo ao Deus de Israel, ela se tornou antecessora do rei Davi e também antecessora do rei Jesus. Não é maravilhoso isso? Eu acho maravilhoso, gente. Esse livro é um dos livros mais lindos da Bíblia. Toda vez que eu leio, eu me emociono. Por quê? Porque Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus, queridos, que, apesar dos nossos erros, apesar da nossa história, talvez você que está me vendo tenha vindo de uma história ruim, de pais que fizeram coisas erradas, talvez a sua história seja uma história de destruição, mas no momento que você se rende ao Deus verdadeiro e você crê em Jesus como seu Salvador, Ele muda a sua história. E a sua história se torna uma história de bênção. Já órfã, porque pensou em si mesmo e quis permanecer, né, naquela cultura, naqueles deuses falsos, o descendente dela, Golias, apesar de ter todas as possibilidades, apesar de ser um gigante, ele, quando enfrentou o descendente Ruth, foi derrotado. Então, antes de entrar propriamente nas divisões da aula, eu queria trazer esses nuggets, né, essas gostosuras da revelação e do entendimento para quem mergulha profundamente no conhecimento bíblico e também histórico. Essa dica não inventei, isso eu li num comentário rabínico, viu? Vamos entrar agora propriamente na divisão. Então, o tema principal é Ruth, tá? A nora de uma viúva, tá? Ruth também uma viúva, né, moabita, mas nora de uma outra viúva israelita chamada Noemi, que por conta do seu amor pela sua sogra e também pelo temor ao Deus de Israel, ela deixa o seu próprio país, deixa a sua família, deixa os seus costumes e volta para uma terra que não era dela, até se arriscando a receber preconceito, porque os israelenses, os judeus, sabiam que os moabitas eram amaldiçoados, e, no entanto, quando ela chega lá, Deus não só restaura a vida dela, mas faz dela um instrumento para abençoar também a sua sogra, né? A sua sogra Noemi. Então, em segundo lugar, nós temos aqui o pano de fundo e o propósito. O livro de Ruth conta a história de uma família que viveu no tempo dos juízes. O livro de Ruth está inserido no livro de Juízes. O capítulo 1, versículo 1, nos mostra isso. Então, o livro ilustra a bênção de Deus que veio para os não-judeus no tempo dos juízes. Aqui mostra claramente porque, embora no Velho Testamento o povo judeu tivesse aquela convicção de que o Deus de Israel era só para eles, sempre Deus ia colocando uma sementinha para dizer que a fé era para todos, para os gentios também. E que Israel deveria ser luz para as nações gentílicas. Porque um dia Jesus Cristo
seria o Salvador do mundo inteiro. Maravilhoso, não é, gente? Bom, quem é o autor? O autor do livro de Ruth. O autor é desconhecido. Há algumas possibilidades e, de acordo com a tradição talmúdica, Samuel é o autor. Mas isso é improvável, já que no livro de 1 Samuel, que é o tempo dos juízes, né? A gente fica sabendo que Samuel, embora tenha ungido Davi, ele morre antes de Davi ser coroado. Tá? E lá no capítulo 1 de Samuel 25:1, quando fala da morte de Samuel, Davi ainda não tinha sido coroado. Tá? Então, olha, faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam e o sepultaram na casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E outra coisa, quando você lê o livro de Ruth, que fala dos seus descendentes, a gente vê Davi ali. Tá? Então, não dá para você afirmar, alguns chegam a avisar mesmo que a tradição rabínica afirma que foi Samuel, mas tem esse probleminha. Aqueles que estudam também outras narrativas afirmam que Samuel morreu antes da coroação. E no livro fica já evidente, porque quando fala da genealogia, chega no rei Davi, né, que ela foi antecessora do rei Davi. E Samuel ainda não tinha, morreu antes de ver Davi como rei. Mas outros vão dizer, não, mas ele sabia que ele ia ser rei, ele ungiu Davi para ser rei, então ele poderia ter escrito antes. Eu acho que não, acho que pouco provável, porque ele não iria chamar o rei Davi antes de Davi ser rei, entendeu? Eu acho que se ele fosse o historiador que estivesse ali falando, ele ia falar de Davi, aquele que foi ungido para ser rei. Mas tudo bem, estou aqui trazendo para vocês as possibilidades, porque de fato há divergências entre os estudiosos e os teólogos, tá bom? A data, gente, é muito provável que o livro de Ruth, então, tenha sido escrito no tempo dos reis de Israel. E, portanto, entre os séculos XI e o século X, tá? Se referindo a um tempo anterior, ainda no tempo dos juízes, tá bom? Qual é o esboço do livro de Ruth? Primeiro, Ruth e Noemi retornam a Belém, tá? Vai do capítulo 1, versos 1 a 22. Aliás, fala da ida para eles, mas fala logo também no capítulo da volta de Noemi e Ruth voltando para Belém, porque Elimeleque morreu, Malom e Guilhão morreram, ou seja, a órfã ficou lá e Ruth seguiu com Noemi. Em segundo lugar, nós temos Ruth se encontrando com Boaz, tá? Capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 18. E por último lugar, Boaz se casa com Ruth, capítulo 4, de 1 a 22. Agora aqui eu preciso fazer algumas explicações importantíssimas. Quando elas voltam para a terra, eram duas mulheres viúvas, mulheres que não trabalhavam, não tinham como prover o seu sustento. Noemi sabia que havia um parente distante chamado Boaz. Boaz é um tipo de Cristo. E Boaz é uma palavra que no hebraico significa nele a força. As é a palavra para força, tanto é que a metralhadora Uzi significa minha força, né? Vem da Yas, é a raiz da palavra força. E Bo é nele, Boaz, nele a força. Em quem há força para nós? É Jesus, certamente. Mas por que a gente pode afirmar que Boaz é um tipo de Cristo? Porque naquele tempo, gente, havia o que a gente chama de lei do levirato. Quando morria um homem sem deixar um descendente, a viúva, ela tinha direito de se casar com um parente para que aquele parente suscitasse descendência. Então, este indivíduo que suscitava descendência para a mulher viúva, ele era chamado de remidor. Agora, quais eram as características do remidor? Ele tinha que ser um parente. Segundo, ele tinha que ter a capacidade de prover para aquela pessoa. E, por último lugar, ele tinha que ter a disposição de querer ser o remidor.
Então, Noemi manda Ruth ir até os campos de Boaz. E ela chega e ela vai respigar. Havia em Israel uma lei que dizia que o indivíduo que plantava na sua terra, ele podia colher tudo, mas as partes das bordas, os cantos, por exemplo, um milharal, ele tinha que deixar para os pobres. E não só a parte das bordas, mas também o que caía no chão. Então, se, por exemplo, o camarada estava com uma cesta cheia de milho e caísse algumas espigas no chão, ele não podia pegar do chão e botar de novo na cesta. Aquilo que caía no chão podia ser respigado pelos pobres. E aí, Ruth vai para lá. E quando ela vai para lá, ela vai, carrega tudo aquilo e leva para Noemi. Boaz, que estava lá, ele quando olha para ela, ele deve ter achado ela bonita, né? E ele manda perguntar para as pessoas, quem que é aquela moça lá? Ele percebeu que ela estava lá respigando. Ela não era nenhum dos seus empregados que estavam colhendo. Ela era uma mulher que estava respigando, pobre, para poder comer. E quando ele pergunta quem era, ele fica sabendo que era a nora de Noemi, a sua parente. Ele falou, ah, tá. E um dia, Noemi fala para Ruth, você vai até a tenda dele e deite no pé dele. E não tem nada de obsceno aqui, não. Isso era algo que era absolutamente normal, porque ela não estava lá para cantar, para dormir com ele, ela estava lá para reivindicar que ele fosse o remidor dela e da sua família. E ela vai e se deita nos seus pés, e ele então, quando ele a vê lá, ele conversa com ela conta quem é, e ele se dispõe a ser o remidor dela. Só que tinha um problema. Tinha um outro parente que era mais próximo. Então, pela lei, Boaz tinha que ir até este homem para falar, olha, você vai querer mesmo exercer o seu direito? Porque, veja, não se esqueçam que Israel, cada família tinha sua porção de terra. E Noemi, que tinha herdado de Elimeleque, ela tinha também a sua terra. Só que ela não tinha força, não tinha como plantar, como colher. Então, quando Boaz vai avisar para ele que ele tinha lugar na frente dele para ser o remidor, o cara falou, não, eu quero. Só que ele falou, mas você vai ter que casar com a nora dela, Ruth. Aí o camarada fala, não, então eu não quero. Se tiver que casar, não quero. E nesse momento, Boaz decide que ele vai ser o remidor. Agora, o que foi que Boaz ficou impactado com Ruth? Foi a maneira como ela tratava a sua sogra. Então, assim, eu acho lindo isso. Por quê? Porque ele honrou a Ruth, deu a ela um nome, deu a ela dignidade, ela deixou de ser uma moabita amaldiçoada, porque ela foi fiel ao Deus de Israel. Mas mais do que isso, ela também foi fiel à sua sogra. Agora, é interessante porque tudo aqui é tipológico, o livro de Ruth é inteiro tipológico. Por quê, gente? Porque, na verdade, Noemi representa Israel. E Ruth representa a igreja, que se casou com Jesus, que é o Boaz. E vejam que coisa extraordinária. Quando Noemi chega na terra e as pessoas vão cumprimentar, ô Noemi, como é que você estava, né? Ela falou, não me chame mais de Noemi, porque Noemi significa prazer. Me chame de Mara. Mara é amarga. Vocês se lembram quando o povo chegou no deserto e foram beber de um poço, de um açude, e a água estava amarga? Ali foi chamado de Mara aquele lugar, porque Mara é amargo. Então, Noemi estava absolutamente amarga. E foi Ruth, a sua nora, que chegou até Boaz
e Boaz se tornou remidor, e Boaz não só remiu a Ruth, mas remiu a Noemi também. E é isso que Jesus vai fazer um dia. Ainda que o povo de Israel não reconheça hoje, um dia o povo de Israel reconhecerá a Cristo, o Redentor, o Remidor, não só da igreja, mas também de Israel como todo. Não é maravilhoso isso, gente? Então, Cristo no livro de Ruth, ele é o Remidor, ele é Boaz, nele há força. Ele é aquele que aceita até os amaldiçoados. Porque Boaz podia ter falado, não, eu não vou me casar com uma moabita. Ele se casa com ela. Ele se casa com ela e o seu descendente se torna o rei Davi. E o descendente do rei Davi se torna o rei Jesus. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Ele não olha para ninguém pela sua qualidade, pela sua capacidade, nem pelo seu passado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Saiba disso na tua vida. Não permita que o inimigo te acuse, de maneira que você não creia que Deus tem um propósito lindo para a tua vida. Ele é capaz de quebrar todos os grilhões, toda a história pregressa e fazer de você um instrumento de bênção. Amém? Que Deus possa te abençoar e nunca se esqueça, Cristo é o nosso Redentor, o nosso Remidor. Fique com Deus.